Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Economês, onde o seu bolso pode estar vazio, mas o seu conhecimento não. Mais uma vez estou aqui presente depois de 2 semanas, 2 semanas longe de vocês. Eu não posso, em hipótese alguma, ficar longe de vocês. Eu preciso estar bem juntinho com vocês através do conhecimento que eu passo para vocês. Vocês viram no título deste vídeo que a guerra na Ucrânia, a guerra da Rússia contra da Ucrânia pode sim afetar a nossa vida econômica, pode sim afetar e pode até nos deixar mais pobres. E esse vídeo eu quero poder separar em duas partes, porque vai ser um vídeo um pouco mais longo e eu preciso explicar diversos assuntos que são importantes para nossas vidas, que vão impactar mais que diretamente o nosso bolso. Antes de continuar esse vídeo, eu preciso de uma certa forma lamentar toda essa situação que está acontecendo na Ucrânia. Guerra nunca é a solução dos problemas. Guerra sempre traz sofrimento e dor para as famílias que estão envolvidas, principalmente para o país que está sendo invadido, que no caso é a Ucrânia. Então lamento por todo esse sofrimento, dou as condolências para as famílias que estão lá, oro pelas famílias que estão lá, porque é uma situação muito difícil e severa ao qual eles estão passando. Mas continuando aqui nesse vídeo, atualmente todos nós sabemos que o mundo está totalmente globalizado e os países dependem um do outro. Todos eles dependem para transferir as suas matérias-primas para o outro, vender e comercializar. E uma coisa que o mundo entendeu que guerra não traz enriquecimento. O que enriquece uma nação, o que prospera uma nação, é as trocas voluntárias, é o comércio, onde eu tenho um produto e eu posso oferecer esse produto para outra pessoa. Vou dar um exemplo. Joãozinho quer melancia, eu quero maçã. Joãozinho pode oferecer o que eu quero e eu posso oferecer o que ele quer. Nessa troca, ou nós fazemos o escambo, que no caso é a troca de mercadorias, ou nós utilizamos uma moeda. Isso enriquece ambas as partes e isso traz satisfação para as pessoas que estão envolvidas. E todos os países hoje estão totalmente dependentes uns dos outros. Vou dar outro exemplo. Muitas das coisas que você compra hoje, principalmente eletroeletrônicos ou eletrodomésticos, não, as matérias-primas, as peças, não são do nosso país. Podem ser fabricadas aqui, podem ser montadas aqui, mas elas são de outros países. Ela vem de outros países, essas matérias-primas, e são fabricadas aqui. A moto, o carro que você usa e até o pãozinho que você vai ali na esquina comprar, sim, o trigo, principalmente o trigo que você come, não vem aqui do país, mas sim de outros países, grande parte dele. Então, só para que você possa entender que os países estão muito dependentes um do outro. Mas, Luciano, e se o Brasil fosse autossuficiente em tudo? Ô, meu querido, coloque isso desde da sua cabeça. Isso é impossível. Tudo, nem tudo vai existir em um único país. Os países são dependentes um dos outros. A globalização fez isso. Vou dar um outro exemplo. A questão dos microchips. Existe uma ilha lá na Ásia, que no caso é o Taiwan, que existe todo o ambiente, toda a indústria voltada a isso. Só existe lá em nenhum outro país. E tudo aquilo que é produzido lá impacta totalmente nossos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, o que for necessário para a utilização no caso de microchips. Então, só para vocês entenderem que os países dependem um dos outros. Mas muito bem, Luciano, quais são os impactos que têm acontecido, principalmente tanto na Rússia quanto na Ucrânia? Na Rússia, principalmente por estar sofrendo sanções e por toda essa situação severa que eles mesmos causaram, principalmente por conta do presidente Vladimir Putin. Que no caso, um dos principais meios de enriquecimento de uma nação é a utilização da sua moeda. E a utilização da sua moeda tem sido algo como se fosse uma Venezuela. A sua moeda virou pó, simplesmente pó. Vou dar um exemplo. A moeda que é cotada lá, a moeda oficial, é o rublo. E o rublo está valendo 0,0094 centes de dólar, a última vez que eu fui pesquisar. Ou 0,00
0,48 centavos de real. Então, é necessário uma quantidade imensa para comprar um mísero dólar, um mísero real. Só para vocês verem como a moeda está totalmente desvalorizada. E isso vai, de uma certa forma, impactar totalmente a população. A população com a moeda muito desvalorizada, ela perde o seu poder de compra. Perdendo o seu poder de compra, ela não consegue comprar as coisas mais básicas. Vou dar um exemplo. Quando você vai no supermercado, existem coisas básicas que você compra, principalmente o brasileiro. Você vai comprar um feijão, você vai comprar arroz, você vai comprar uma pasta de dente, você vai comprar um produto de higiene pessoal. Tudo isso você vai comprar. E são coisas básicas que nós estamos acostumados. Mas imagine você, nós que estamos vivendo com uma inflação não nada desejável, você vê com o passar do tempo o seu dinheiro perdendo o poder de compra. Porém, lá é muito pior. O dinheiro não vale como valia em tempos atrás. O dinheiro virou pó, simplesmente virou pó. E diante da situação, toda a Rússia se vê, ou a população em si, que muitas das vezes não tem nada a ver com isso, se vê totalmente encurralada por conta de um ditador que é o Vladimir Putin, que colocou todo o país nessa situação. Outra coisa que as pessoas muitas das vezes ouvem falar no jornal, nos artigos, são sanções econômicas que um país pode fazer com o outro. E atualmente isso mesmo, atualmente a Rússia é o país que mais sofreu e sofre sanções no mundo. Você já ouviu falar de um país chamado Coreia do Norte? Um país que sofre duras sanções, que parece que está no século passado? Sim, a Rússia tem mais sanções até do que a Coreia do Norte, mais de 2.200 sanções. Isso, de uma certa forma, impede que o país compre produtos de fora e impede também que o país possa importar e exportar os seus produtos. E essas sanções são duras, pesadas, que impõem restrições para todos os tipos. Uma delas pode ser as sanções diplomáticas, as sanções militares, as sanções econômicas e as sanções comerciais. São justamente essas sanções que a Rússia tem sofrido e tem impactado em toda a nação. Outra restrição que a Rússia tem sofrido é contra a questão das restrições aéreas. Isso mesmo, um país que não pode se deslocar para outro. As rotas comerciais estão sendo desviadas para não adentrar dentro tanto da Ucrânia, que logicamente está em guerra, quanto a Rússia, que está sofrendo toda essa restrição que está impactando diretamente na economia. Outra coisa que é muito interessante para que nós possamos acender uma luz de alerta é que eu não ouvi falar sobre esse ditado, mas quando eu fui pesquisar, eu achei muito interessante. Quando nós ouvimos falar sobre neutralidade, uma situação, é aquela pessoa que tem duas pessoas brigando, as pessoas estão brigando, se esmurram na cara, mas tem uma pessoa de longe que pode interferir, pode fazer alguma coisa, mas não, eu quero ficar longe, eu não quero me intrometer, eu quero ficar distante disso. E isso ser uma pessoa neutra. Existe um país na Europa que se desviou por mais de 200 anos de todas as guerras que aconteciam, que no caso era a Suíça. Aí, tanto é esse ditado falava que quando eu sou neutro a um ponto que excede a normalidade, eu posso utilizar de um ditado que no caso é a neutralidade suíça. A Suíça, até a Suíça, que não se envolvia em nenhuma guerra há mais de 207 anos, não só em guerra, mas sanções econômicas, ela saiu da neutralidade para embarcar nessa situação e impor sanções contra a Rússia. Olha a situação, gente. Se até a Suíça, que passou pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e as outras guerras que se seguiram, não interferiu, foi neutra, está embarcando na situação, então isso é para nós acendermos o alerta que a situação é crítica e é grave e precisamos acender essa luz de alerta e entendemos, precisamos tomar cuidado. Se a Rússia foi capaz de invadir um país pacífico que não estava ameaçando ela, o que ela pode fazer mais para frente?
Outra coisa, agora sim, nós entendemos o que está acontecendo lá na Europa, entendemos o que está acontecendo com a Rússia, agora vamos entender o que vai impactar na nossa vida. Muito bem, Luciano. Você gosta de comer aquele pãozinho quentinho, com manteiga, com queijinho, com presunto, com a mortadela, ou aquele pão que você utiliza com outras coisas, ou aquele pãozinho que você utiliza para fazer outras receitas? É gostoso, é muito bom. E só de sentir o cheiro, só de imaginar eu já fico com água na boca. Muito bem. Você gosta? Você acha caro? Pois bem, é bem provável que daqui a alguns dias nós viemos sentir o impacto dessa guerra. Por que, Luciano? Porque somente a Rússia e a Ucrânia são responsáveis por cerca de 30% da produção de trigo do mundo. E só nessa situação, desde o início da guerra até agora, o preço do trigo já subiu mais de 50%. Então, nós poderemos ver com o passar dos dias o valor do trigo aumentando. Mas não só isso, o que nós precisamos entender é que quando o trigo aumenta, que no caso é uma matéria-prima para vários alimentos, ele é um derivado para outros alimentos. Vou dar outra suposição. O trigo, ele é uma matéria-prima para o pão, essencial, mas também para bolo. Mas também o trigo pode ser utilizado para alimentos para outros animais. Então, logicamente, quando o trigo aumenta, que é uma matéria-prima, muito provável que outros alimentos vão aumentar. Vai ser difícil ir lá no mercado você pagar cada vez mais caro pelo pão. Tudo por conta de uma guerra que está acontecendo, tudo por conta de um ditador que está invadindo um país pacífico. Provavelmente nos próximos dias nós vamos sentir o impacto do aumento do trigo. Agora sim, nós chegamos ao ápice desse vídeo. Sim, o ápice. Recentemente nós sentimos no bolso o aumento do preço dos combustíveis, diesel, etanol e gasolina. E o aumento foi considerável, um aumento que realmente doeu no nosso bolso. Em alguns estados do país foi possível ver a gasolina chegar a R$ 10 o litro, isso mesmo, R$ 10 o litro, ultrapassou isso. E diante dessa situação, como nós podemos entender tudo isso? Alguns dias atrás, foi possível ver a escalada do valor do preço do barril do petróleo, que foi nas alturas, ultrapassou facilmente os US$ 120 o barril. É isso mesmo que você entendeu, US$ 120 o barril. Isso é dolorido. Isso vai impactar diretamente no nosso bolso. Mas, Luciano, o Brasil não é autossuficiente em petróleo? Sim, na extração. Porém, nós extraímos muito petróleo bruto, porém o petróleo bruto ele não é viável, ele não é eficiente para que as nossas refinarias possam fazer um bom refino e com isso possa distribuir, possa refinar para que possa ser produzidos combustíveis. Então o que o Brasil faz? Ele extrai esse produto bruto, vende para fora e compra uma grande quantidade de petróleo refinado, mais leve, no caso o petróleo bruto, petróleo pesado, e compra o petróleo leve. E com isso ele consegue refinar nas nossas refinarias. O Brasil produz muito, mas ele acaba fazendo isso. E com isso, de uma certa forma, encarece o produto final. Por que, Luciano? Porque tudo internacionalmente é comprado via dólar. Se o dólar está mais alto, isso encarece os produtos. E o barril do petróleo está explodindo. E diante de tudo isso, toda essa situação do preço dos combustíveis estarem aumentando muito, está sim impactando nossas vidas. Quando o combustível aumenta, toda uma cadeia é impactada. Toda uma cadeia, que no caso uma cadeia logística, nós vamos ver os preços dos alimentos, os preços das coisas aumentando cada vez mais. Nós vamos ver o transporte coletivo aumentando. Então tudo está muito conectado. Isso de uma certa forma vai trazer sofrimento para o nosso bolso.
Então eu estou passando todas essas informações para que você esteja ciente. Não gaste mais do que você ganhe. Poupe dinheiro, economize e evite entrar em dívidas, porque essa guerra que está acontecendo do outro lado do mundo pode se impactar, pode não, já está impactando nossas vidas. E eu vou contar mais coisas no próximo vídeo, as coisas que estão impactando nossas vidas, que estão acontecendo naquele país, numa parte 2. E se você gostou desse vídeo, você já sabe. Não esqueça de deixar seu like, não esqueça de você comentar, não esqueça de você compartilhar e o mais importante, se inscreva no canal e clica no sininho que eu sei que nós vamos estar juntos cada vez mais.